Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, doutor Eduardo, que nos dá o prazer da sua presença hoje, nossa secretária, os ilustres advogados que vão assistir à sessão, declara aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior à análise dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Inicialmente, vamos cumprimentar os aniversariantes do mês de dezembro, a excelentíssima juíza convocada, doutora Ana Maria Espica Valcante. Nossos parabéns, votos de muita felicidade, saúde e muita felicidade. Obrigada, muito obrigada. A nossa adesão, senhor. Com a adesão do Ministério Público. 11.629. Todos os integrantes. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Pois não, na sala vinculado, preferência do excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, processo 11.398, sala das 8h30, sala vinculado, mandado de segurança 11.398. Senhor presidente, pela ordem. Perfeitamente. Registro o meu impedimento desse processo. Registrados os impedimentos do doutor Marcelo Lamego Pertence, doutor Sérgio da Silva Peçanha nesse processo. O eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Admito o mandado de segurança. No mérito, concedo a segurança para converter em definitiva a liminar de ID CB4 72826, revogar a ordem de desconto nos proventos de aposentadoria da impetrante determinada na execução trabalhista número 16.161.200/1996 e determinar a liberação dos valores bloqueados nessa ação à impetrante, custas pela União Federal no importe de R$20, calculada sobre R$1.000, isenta na forma do artigo 790-A, inciso 1º da CLT. É minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Não existem inscrições para sustentação oral. E a primeira divergência que eu vejo registrada aqui é a doutora Paula Cantelli, que tem a palavra. A minha primeira? Esse é o que está vinculado. Bom dia, respeitosamente, o desembargador, senhor relator. A questão é relativa à penhora de aposentadoria. Foi penhorado 30% da aposentadoria da impetrante. O valor bruto da aposentadoria dela é de R$ 2.781. E eu entendo, com o novo CPC, é possível essa penhora, foi só 30%. Minha divergência é nesse sentido, senhor presidente. A divergência da doutora Paula Cantelli nesse sentido. Também tem uma anotação da doutora Juliana Vignoli acompanhando a divergência. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Juliana? Não, é exatamente isso. Só isso. Inclusive, senhor presidente, há várias decisões, do TST já nesse sentido de permitir a penhora. Decisões recentes, de agora de 7/12, da ministra Adelaide, ministra Malman e ministro Douglas. Todos agora de dezembro. Nós vamos colher os votos, porque, nesse caso, quando o valor é mais baixo, tem inclusive, alguns dos eminentes desembargadores, nos casos admitem, em outros não. Então, vamos colher os votos. Eles são suspeitos. Por divergência. Eles são procuradores. Foram advogados. Eu peço vênia à divergência, voto com o eminente relator, porque é aquela norma imperativa do inciso 4º, artigo 833 CPC, e a súmula 153 do da SDI1 do colento TST. Eu entendo que aí não há possibilidade de penhora em razão dessas determinações, além da proteção do salário do inciso 10, artigo 7º da Constituição Federal, que até outro dia nós discutimos aqui. Agora nós vamos ter o problema dos honorários de advogado contra o reclamante. É uma coisa que a gente tem que pensar a partir de agora também nessa situação. Então, peço vênia, eu voto com o relator. Doutor Paulo Roberto ainda não chegou. Doutor Marcelo declarou seu impedimento. Desembargadora Maristela Álvares. Com o relator. Relator. Doutor Sérgio Peçanha também manifestou seu impedimento. Desembargadora Ana Maria Murim. Com a divergência, data vênia. Com a divergência. Doutor Paulo Maurício. Relator. Com o relator. Doutora Maristela Íris. Gente, eu também entendo que é penhorável, mas desde que o salário da pessoa seja superior, seja igual ao salário ideal, eu tenho o nome do DIEES, e esse valor é inferior, portanto, eu acompanho o relator. Qual que é o salário do DIEES? Nesse caso, então, a doutora Maristela Íris acompanha o relator. Desembargador Lucas Vanucci. Com o relator. Também com o relator.
Doutora Paula Scantelli vota com a divergência, já votou. Doutora Juliana Vignoli também vota com a divergência. Desembargador Marco Antônio. Com a divergência. Com a divergência. Doutor Eduardo Aurélio. Presidente, com o relator. Doutor Eduardo Aurélio com o relator. Doutora Ana Maria. Com a divergência. Com a divergência. Aqui, ó. Doutor Helder. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, doutor Helder. Doutora Ângela Castilho. Senhor presidente, eu entendia na vigência do CPC de 73 que era possível penhorar. Com o novo CPC, acredito que a leitura que fiz é de que com mais força é possível, mas nesse caso eu acompanho o entendimento da doutora Maristela no sentido de que teria que, para sopesar aí as dignidades, né, em questão de né? Então, nesse caso, eu acompanho o relator. Então, a meritíssima juíza Ângela Castilho vota com o relator. E eu concluo que 8 desembargadores votaram com o relator e 5 com a divergência. Então, prevaleceu o voto do eminente relator por maioria. Esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Pois não. Presidente, eu perfeitamente, vou pedir licença para me retirar, porque esse era o único voto que eu estava vinculado. Vou cuidar dos outros processos. O nosso prazer seria se Vossa Excelência pudesse continuar conosco. Mas eu sei que tem muito serviço, inclusive na segunda turma, então tem licença para a gente se retirar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo. Sala de mandado de segurança, tem uma inscrição que é para assistir. Perfeitamente. Tá? A sala das 8h40. O primeiro processo é o número 5 da pauta. 11.450, relatora excelentíssima juíza Ângela Castilho Rochedo Ribeiro, impetrante Fundação de Assistência Social Santana de Água Boa, impetrado juiz da Vara de Trabalho de Guanhães. Enfim, número 5 da pauta. Número 5 da pauta. 8h40. Nesse processo não existe inscrição para sustentação oral, mas apenas para assistir ao julgamento. A moça lá, a doutora Marcele. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Foi não. Bom dia. O relator meritíssima juíza Ângela Castilho Rochedo Ribeiro, a quem eu peço que apresente sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou admitindo o mandado de segurança no mérito concedendo a segurança para tornar definitiva a liminar concedida, determinando a douta autoridade coatora que suspenda a ordem de bloqueio de valores na conta bancária mantida pela impetrante junto ao Banco do Brasil. Não. Estão registrados aqui a suspeição, mas o doutor Marcelo falou que é impedimento. Suspeição mesmo? Não, nesse caso aqui é divergência. Não. Vossa Excelência, por razão de foro íntimo, afirma a suspeição. Não, isso é no antigo. Alterar a pauta. Fundação de Assistência Social Santana então, de Água nesse Boa. Vossa Excelência não tem impedimento? Não. Nem o doutor Sérgio? Não, o nosso era porque era assistido pelos... Nós dois constávamos da procuração do litisconsórcio. Quem sabe eu estou com o processo. Eu acho que está com o processo errado. É esse que nós estamos agora. É o 11.490? Agora é o 11.450. Desculpe, doutor Esse era do vinculado ainda. O erro é meu, O erro é meu. Aqui, qual que é o valor? Doutora Ângela já apresentou sua proposta de voto. 490 do Paulinho. Eu vejo aqui uma divergência, a primeira divergência. Doutor Marcelo, tem a palavra. Com todo respeito, senhor presidente. A questão é a respeito dessa suposta impenhorabilidade de valores pagos pelo SUS sobre argumentos que é valor destinado à saúde. Data máxima vênia, o dinheiro que vem do SUS é pagamento de serviço prestado, do qual o hospital que recebe esse valor não tem que prestar contas nenhuma. É diferente daquela verba destinada à saúde, que é a chamada verba carimbada. Por exemplo, se a Fundação, eu até já comentei, Fundação Anemar, nosso querido Anemar, uma fundação de combate ao câncer, recebe verba do governo para comprar um aparelho de tomografia computadorizada, essa é uma verba carimbada. Essa não pode ser penhorada. Se a Santa Casa de Misericórdia recebe dinheiro do Ministério da Saúde para poder fazer implementação na questão de diagnóstico por imagem, no tratamento de bomba de câncer, isso é verba destinada à saúde e carimbada. Ela tem de comprar aquilo, ela tem de gastar com aquele valor. O valor que ela recebe do SUS é o mesmo que recebe de um plano de saúde. E tanto pode penhorar que várias vezes, Vossa Excelência, são mais modernos. Aqui nós já tivemos uma discussão logo que eu estava com o desembargador aqui, que era da São Bento Cardioclínica. Eu também tenho muita memória disso, porque durante muitos anos eu trabalhei no Sindés. Essa São Bento Cardioclínica,
que eles fazem? Tem o Banco Industrial e Comercial, o BIC Banco, ele vive de fazer empréstimo para hospitais também. E qual que é a garantia? É futuro faturamento de SUS. Quando a gente advogava para o Sindes e teve aquele juízo de conciliação da Santa Casa, com que verba que ela pagava aquilo? Com verba do SUS. E onde é que se bloqueava o dinheiro? Junto à Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque ela não tem obrigação de gastar, ela gasta como quiser. Vai gastar na manutenção do hospital? Sim, mas isso não é aquela verba carimbada e impenhorável a que faz referência o Código de Processo Civil. Outro exemplo, e aí com todo respeito, é nesse caso concreto. Houve uma perícia, e aí tem uma das perguntas lá, o item 6 das perguntas. Queira o senhor perito informar quais as despesas são pagas com a verba repassada pelo SUS? Resposta. No fechamento de caixa, fala 531, a reclamada aponta utilização de verba do SUS para quitação de folha de pagamento. Isso é verba destinada à saúde? Não, é verba destinada a pagamento de salário. Papelaria, gráfica e mercearia. O dinheiro do SUS é gasto de acordo com o que é necessário pelo empregador. Não é essa verba carimbada a que faz referência o CPC, data máxima vênia. Isso é a mesma coisa de receber do Munimed, receber de uma AL seguro, o que é? Eu presto serviço e vou gastar como eu quiser. Hospital São Francisco, Santa Casa de Misericórdia, essa cardioclínica, que inclusive tinha aqui nos autos o contrato com o BIC Banco, e não era o único deles, que eles têm como garantia de empréstimo, que é feito, ou antecipação da verba que vai receber do SUS. Como é que eu posso, uma verba que é destinada e é empenhorável, dar ela como garantia de execução futura? E esse é o entendimento, inclusive, que prevalecia aqui na SDI, data máxima vênia. Então, com todo respeito, eu entendo que a verba do SUS não é empenhorável, que não houve abuso ou ilegalidade no ato do juiz, inclusive transcrevo aqui até um acordo do ministro Barroso, ele fala da abusividade, mas fala, embora não se revista de ilegalidade a decisão que determina o bloqueio de créditos referente ao repasse do Sistema Único de Saúde. Mostra-se abusiva nos tempos por causa do percentual, mas não a determinação de bloqueio de verba do SUS, porque essa verba não é empenhorável. Ela é a forma de retribuição pelo serviço. Quantos leitos você ocupou? Tanto. Quantos foi de Santa Casa? Quantos foi no CTI? Aí o SUS paga. Paga atrás, mas paga. Agora, você vai gastar com o quê? Eu não preciso controlar. Tanto não precisa controlar que uma das afirmações do perito é que a prestação de contas é extremamente mal feita. Extremamente, o hospital não tem controle efetivo dos gastos que vai fazendo. Isso tudo está apontado aqui. Se tivesse, já tinha superado essa verba do SUS. Se fosse com esse tipo de prestação, o Ministério da Saúde não passaria mais verba para esse hospital. Então, com todo respeito, por entender que o verba do SUS não é aquela verba referente a pagamento, não é verba carimbada com uma destinação obrigatória, ela vai ter a destinação que o prestador de serviço para o SUS entender que é devida e, portanto, data máxima vênia, eu não entendo pela ilegalidade, mantenho a determinação de primeiro grau, cassando a decisão determinada. Pois não. A eminente relatora quer prestar algum esclarecimento? Sim, senhor presidente, quando eu estava estudando o caso, eu fiz uma pesquisa e as decisões, pelo menos quanto à Fundação de Assistência Social Santana de Água Boa, não sei da Santa Casa, porque eu nunca participei, dessa daí, até decisões recentes desse ano, foram nesse sentido. A questão é aquela impenhorabilidade do 833. Nesse caso, houve uma perícia, sim, eu li a divergência com muita atenção, só que a perícia, realmente, o perito comete, de início, um erro que eu considerei crasso. Ele fala que há outras fontes pagadoras, mas ele não percebeu pelo código que a outra fonte pagadora é o Fundo Estadual de Saúde. Então, ele já começa parte de uma premissa equivocada no laudo dele. Além de fazer considerações que eu acho que não cabem ao perito, cabem sim ao magistrado, me pareceram um pouco parciais. E, no caso aqui, trata-se de um único hospital da região que atende pelo SUS, e eu mantenho meu voto. Acredito que, nesse caso aqui, é um caso de impenhorabilidade. A leitura que eu faço da questão da verba carimbada é diferente, é um pouco mais... Acho que a leitura da divergência é muito restritiva. A leitura que eu faço é essa, a questão de saúde, é voltada para
para resolver questões de saúde. É o único hospital público da região e eu mantenho meu voto, senhor presidente. Pois não. Tem mais alguma divergência além dessa, doutor Marcelo? Alguém mais vai acompanhar? Bom, então, não havendo mais divergência... Eu acompanho, senhor presidente. Acompanha? Então, doutora Paula, doutor Marcelo, doutora Paula, doutor Marcelo, Também acompanho, presidente. São com divergência. Doutor Marco Antônio também. Doutor Marco Antônio também com divergência. Senhor presidente, eu só queria registrar essa água boa da minha região. E os hospitais naquela região, inclusive o de Diamantina, que é o Hospital Maior, estão todos fechando. E entre o crédito trabalhista, que vai favorecer apenas ao reclamante, e o atendimento à saúde, ainda que essa verba não fosse carimbada, eu acompanharia a senhora relatora por esse motivo. Nesses casos, eu costumo pôr nos meus votos a respeito de salos públicas, suprema lex est. Então, aquele verbo brocário latino, primeiro a saúde, porque, na verdade, a saúde de municípios pobres, né, municípios com pouco recurso. Mas se tiver trabalhador para aplicar a injeção, não adianta. Eu peço respeitosamente para juntar voto vencido. Então, ficaram vencidos os 3 desembargadores, 4 desembargadores antes nomeados. Prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora por maioria. O resultado fica proclamado. Da emenda. Olhar aqui, obrigada. Na mesma sala, dando continuidade, mandado de segurança 11278, relator, excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso. Aí já não tem mais. Número de qual é? Qual da pauta? Esse é o 1 da pauta. Esse é o 1 da pauta. Então, 11278. Na sessão de mandado de segurança, começamos com 1 da pauta. É penhora de provimento de aposentadoria. Também acho que esse o valor é bem baixo. Deixa eu olhar. Senhor presidente, esse é o que tem a prevenção do... Esse aí. Desculpa. Não, esse perdão, é o segundo, esse doutor Marcelo, manifestou, desculpa. Não, esse é o 1 da pauta, né? 11.278. É penhora de provento de aposentadoria. É prevenção mesmo. Nós já tínhamos votado o primeiro, deu 8-5. Senhor presidente, tem uma questão de ordem, que é prevenção do desembargador José Eduardo Rezende. Ele conheceu do mandado de segurança 11.271, cujo objeto era atacar a mesma decisão judicial. A parte não informou isso, mas eu tenho aqui a cópia, inclusive, da decisão da inicial naquele mandado de segurança, que é exatamente a mesma, ao mesmo ato coator. Nara Soares Campos apresenta mandado de segurança contra o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Uberlândia no processo 544. Obrigada, viu? 544-73/2014. E o desembargador Pepe conheceu do mandado de segurança 11.271 e deferiu sua liminar. Então, ele tem prevenção do desembargador José Eduardo. Então, essa é questão de ordem. Esse processo não pode ser julgado. Questão de ordem, doutor Marcelo foi apresentar. Doutor Marcelo, só para ver se não tem possibilidade. Porque a impetente é Nara Soares Campos, ela também é uma microempresa. Nara Soares Campos, microempresa. Não existe essa possibilidade. Não, senhor. Aqui, ó. Inclusive, o primeiro parágrafo traz mandado... Essa é da... Eu li primeiro de Vossa Excelência, agora do desembargador Pepe, desembargador José Eduardo. Traz mandado de segurança, espetado por Nara Soares Campos, com pedido de liminar, inaudito alterar a parte, ato do meritíssimo juiz da Terceira Vara do Trabalho de Uberlândia, nos autos do ação 554-73/2014, que determinou o bloqueio de 30% do seu salário. Doutor Eduardo... É o mesmo processo. Ele não está presente. Doutor Eduardo tem conhecimento disso? Ô, doutor, eu não liguei para ele, não. Não, ele está presente. Eu esperava que ele estivesse aqui. Doutor Eduardo? Não, é José Eduardo. Não é o Fer, não. É o cunhado. Já está sobrando. Ele não responde. Ele não responde pela família. Mas é o mesmo processo. É a mesma ação, os 30% de bloqueio, os autos. A pesquisa do meu gabinete não verificou isso, não, mas Vossa Excelência fez o... Pois é, verificou. Então, a situação é o seguinte, é retirar o processo de pauta e remeter ao gabinete do doutor cancelamento da decisão. Alguma divergência nessa decisão? Retirar de pauta e remeter ao gabinete do doutor Zé Eduardo? De acordo. Então, por unanimidade, foi decidido retirar o processo de pauta e remeter ao gabinete do desembargador José Eduardo por prevenção. Esse é o número 1. Próximo. Agora, na mesma sala ainda, o número 2, mandado de segurança 11388. Não pode seguir. O 2 da pauta. Relator excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso. 2 da pauta. 11388. Nesse aqui, o doutor Marcelo levantou 2 questões aqui e ele tem razão num ponto. O meu gabinete não percebeu
que, na petição inicial, que a litisconsorte não tinha endereço, era caso de indeferimento liminar, e não indeferiram. Por essa razão, eu dei a medida liminar e a perícia foi, segundo me informa, a perícia já foi realizada. Então, com a palavra, o doutor Marcelo, que apresentou a divergência. Isso é um segundo aspecto, senhor presidente, mas eu entendo até que poderia se encerrar o processo por perda de objeto. Do contrário, nós estaríamos aqui com uma situação de descumprimento de ordem judicial. Está vendo? A decisão do juiz, em primeiro momento, foi determinar a realização de perícia que o perito pudesse... Ele usou qual a expressão? Pudesse pegar o que achasse, aprender documentos, fazer isso tudo. E proibindo a presença de advogados. Vossa Excelência, no despacho de 10 de outubro desse ano, diz o seguinte, deu a concessão para determinar que a perícia fosse feita, que não tivesse aquela possibilidade, e que até depois houve a manifestação do juiz, reconhecendo e refazendo, e que fosse permitida a presença de advogado. A manifestação do juiz, ele fala, realmente alterei, houve um equívoco na questão do perito, o perito tem aqueles poderes que estão estabelecidos, que ele pode requisitar, então ele não precisa fazer apreensão e tudo. No entanto, para advogado, ele pode ir em reunião de síndico, pode fazer petição, mas ir para a perícia não pode. E a perícia foi realizada. A perícia foi realizada e o assistente técnico da reclamada é um advogado. O assistente técnico da reclamada, André, e o número da OAB. Em razão disso, de ter ocorrido a perícia, de ter regularizado a questão do assistente técnico, dos limites de atuação do perito, e de ter a empresa nomeado como assistente técnico, um advogado, para quem, evidentemente, ela paga, eu daria pela perda do objeto. Por quê? Porque acabou que o advogado foi acompanhando. Mas se nós entendemos que, e aí, em razão de ter perda de objeto, se torna desnecessária a citação do litisconsorte para poder manifestar num processo que houve perda de objeto, porque a perícia ocorreu, o assistente técnico da reclamada é um advogado, então foi sanado o problema. E a reclamada não reclamou disso, tanto que indicou e informou. Agora, se nós entendemos que não houve perda de objeto, o que nós temos, por quê? Porque aquele assistente técnico, mesmo nomeado, sendo advogado, não foi observada a ordem do eminente desembargador de que não tivesse nenhuma limitação para a atuação do advogado, nós estamos de frente de um descumprimento de ordem judicial, porque a perícia ocorreu sem presença de advogado. E o eminente juiz impetrado, ele afirmou com todas as vezes que advogado não participa de perícia. Então, a questão do litisconsorte, ela é relevante se a gente entender que não houve perda de objeto, pode mandar e prosseguir, mas se não houve perda de objeto e houve perícia sem presença de advogado, houve descumprimento de ordem judicial. E aí, eu acho que a SDI tem que dar uma consequência para um descumprimento de ordem judicial. Então, a ordem do desembargador determinando que a perícia pode ter e deve ter acompanhamento de advogado e faz sem acompanhamento de advogado, com o eminente juiz impetrado afirmando que advogado não pode participar de perícia, então a gente tem que dar um encaminhamento devido. Então, essa é a minha questão. Eu entendo, primeiro, pela extinção por perda de objeto. Houve a perícia, a própria parte não apresenta qualquer irresignação quanto a isso e nomeou como assistente técnico um advogado. Fechamos aí. Agora, se a gente entender que não houve perda de objeto, aí está nitidamente havendo um descumprimento da ordem de Vossa Excelência, e aí tem que haver a consequência, que a gente pode até discutir à frente quais serão elas. Então, a minha proposta original é a extinção do mandado de segurança por perda de objeto. Em sendo vencido, aí tem a questão do litisconsorte, a gente discutiria quais os efeitos para o eventual descumprimento, para aí o que não seria eventual, seria o descumprimento. O caso aqui foi o seguinte, na petição, no despacho dele, que até transcrevo na liminar, ele proibiu a presença de advogado. Ora, proibir a presença de advogados, nós não podemos fazer nem na sala de audiência, quanto mais no estabelecimento da parte. Se o advogado quer ficar lá e vendo o perito fazer a perícia, não tem nenhuma possibilidade. Por isso que eu dei a liminar. A perícia é médica? A primeira parte... A perícia é médica? Não, é no local de trabalho. Não, é contra perícia administrativa. A segunda parte... Alma Viva. A segunda parte foi que ele mandou o perito apreender documentos. Ora,
Perito não tem poder de polícia. Então, se ele queria prender documentos, mandasse o oficial de justiça com mandado, etc. Então, nesse ponto, ele voltou atrás e corrigiu o despacho, mas não no caso dos advogados. Agora, eu estou entendendo aqui, tem o doutor Marcelo observou muito bem aqui que a litisconsorte não foi citada, esse era caso de indeferimento liminar do mandato. Então, eu estou... aliás, vou colher primeiro, o doutor Sérgio também fez uma observação. Doutor Sérgio, com a palavra. Presidente, no tocante à perda de objeto, peço vênia para entender que não houve perda de objeto. Por quê? Nesse processo, Vossa Excelência deu a liminar em função das duas questões. A questão do perito de apreender documento e a questão dele ter proibido os advogados. Para dar liminar, para permitir que os advogados participassem e ainda para o perito pudesse apreender. Aí o que ocorreu? A perícia foi realizada, mas quem compareceu lá, o perito, apareceu um assistente técnico da reclamada, que é advogado, mas ele não compareceu na condição de advogado. Ele compareceu, tanto é que foi juntado aos autos principais o laudo desse assistente técnico. Quer dizer, ele compareceu não na condição de advogado constituído pela reclamada, mas na condição de assistente técnico. Então, eu entendo que as figuras são distintas, portanto, que eu entendo respeitosamente que não houve a perda do objeto. No tocante à questão da proibição dos advogados, essa questão, na verdade, é o seguinte: Vossa Excelência deu a liminar dia 10, no dia 16/10, a parte impetrante juntou aos autos a decisão de Vossa Excelência, informando que tinha sido concedida a liminar. No dia 17/10, nos autos principais, ele despacha só vista de certa, onde estava na decisão lá da questão do perito de apreender documentos, ele mudou a expressão. Não falou mais nada a respeito dos advogados. Não falou mais nada. O laudo efetivamente foi realizado. Mas não se ficou clara essa questão dos advogados, porque eu entendi que aqui, só que no laudo lá não compareceu o advogado. Pelo menos não tem isso expresso no laudo realizado. Portanto, eu entendo que a questão de proibição do advogado, ela não houve a perda do objeto quanto a isso, não. Portanto, eu entendo que o caso é de julgamento do mandado de segurança, sim. No tocante... Agora, há outra questão, que é essa questão da citação regulada de desconsorte. Eu estou entendendo que realmente não houve. E seria o caso, portanto, senhor presidente, conforme o entendimento que tem prevalecido atualmente no TST, e eu particularmente não fazia, e quando eu entendia que eu extinguia de plano a inicial, mas em função de reiterar a adesão ao TST, que tem que dar prazo para emendar, eu mudei o entendimento do meu gabinete para, nesses casos, conceder prazo. Questão de procuração, porque eu extinguia, o TST falou que não, tem que conceder prazo. Essa questão de desconsorte, qualificação. Então, nós tivemos várias decisões aqui reformadas, inclusive uma do doutor Marcelo, salvo o melhor juízo nesse sentido. Eu também já estou Então, eu mudei o entendimento e agora estou dando prazo para sanar. Então, com base nisso, eu entendo que seria o caso de retirar o processo de pauta e conceder prazo à desconsorte a impetente para sanar. Agora, a questão se houve descumprimento ou não da decisão judicial, eu estou entendendo o seguinte, senhor presidente, respeitosamente, como nós vamos agora, se prevalecer esse entendimento que eu estou manifestando, de retirada do processo para concessão de prazo à desconsorte a manifestar, nós vamos ter lá na frente o julgamento do mandado de segurança, né? Ou vamos julgar aqui agora. Se a decisão for de retirar para julgar, eu entendo que essa questão posta, se houve descumprimento ou não, nós deveríamos apreciá-la quando do julgamento efetivo do mandado de segurança. E não, por enquanto, nessa questão incidental, mesmo porque a parte impetente não manifestou nesse sentido até agora. Por isso, eu acho mais prudente, quer dizer que não vamos deixar de fazer alguma coisa, não. Mais prudente, concedido prazo no julgamento, se nós entendemos que houve efetivamente descumprimento judicial de Vossa Excelência, adotar as medidas que a egrégia sessão achar entender como cabível. É assim como voto, senhor presidente. Eu, na verdade, como relator, eu estou entendendo o seguinte, aqui, para voltar atrás e dar vista à litisconsorte, acho que agora já passou do momento. Então, eu estou acolhendo a
a divergência do doutor Marcelo, com perda de objeto, porque a perícia foi realizada e a parte, a impetrante, nada requereu nessa ação de mandado de segurança. Quer dizer, a perícia atendeu os interesses dela. Então, eu estou entendendo aqui que seria preferível, vamos colocar em votação, minha proposta como relator, eu até quero ficar como relator, porque eu quero corrigir lá no meu gabinete essa falta de atenção para esse detalhe, mas aí eu entendo aqui que seria o caso de acolher a perda de objeto e extinguir o processo, porque a perícia foi realizada sem resignação. Alguém quer se manifestar a respeito? Eu fico vencido, senhor presidente, respeitosamente. Não, eu acompanho a divergência. Doutora Juliana, com a palavra. Eu estou acompanhando a divergência do doutor César. Acho que não houve perda de objeto e deveríamos converter em diligência para regularização do processo. Doutor Paulo Maurício. Eu vou manter esse posicionamento do doutor César também e só faço uma ponderação que o fato de a gente configurar agora a inexistência da correta citação de desconsórcio pode ser de ofício, no curso do processo. Por quê? Foi analisado em sede liminar. O processo tem andamento. Então, não vejo preocupação nenhuma. Acho, sim, que é uma situação aí que merece a análise maior, porque, na sequência lógica dos fatos, a liminar não foi integralmente cumprida. Não estou discutindo agora, eu acho que não é objeto para a gente discutir em sede liminar, mas eu acho que é objeto para discutir, se for o caso, em mandado de segurança. No julgamento. Aqui, eu prossigo com o processo. Aqui, doutor Paulo Maurício, eu entendo que a gente podia extinguir por perda de objeto, exatamente porque foi nomeado, o doutor Marcelo, inclusive, também constatou isso, foi nomeado um advogado como assistente técnico. Então, o interesse da impetrante foi cumprido. O da reclamante não foi prejudicado. Então, no caso, eu acho que perdeu o objeto. Mas tem uma matéria, até não é forma geral. A gente tem que ter um cuidado com essa questão de a gente declarar a perda de objeto com devida vinda do meu ilustre amigo desembargador Marcelo, porque a gente pode entender que não tem interesse. A empresa pode ter interesse, ou o empregado pode ter interesse em que a declaração seja quanto ao mérito, e acho que aqui exige. Nesse caso específico, o prosseguimento foi quase que totalmente cumprido. Foi feita a perícia, tudo bem, mas a sequência lógica aqui do recebimento é como se eu não tivesse visto a decisão que foi dada por Vossa Excelência, com devida vênia. Não, eu acho o contrário, porque ele deixou, inclusive, um advogado atuar como assistente. O despacho dele é literal. Ele diz o seguinte, proibido de apreender algum documento e proibido de fazer apreensão de algum outro documento. Ponto, mais nada. Mas ele voltou atrás. Nesses pontos, ele voltou atrás. E do perito ele voltou, do advogado não. O despacho dele, não. Então, vamos escolher, então, os votos para a gente ver. Eu vou ficar com o meu voto adaptado para a perda de objeto por essas razões que eu já declinei. Então, voto com o relator. Doutor Paulo Roberto. Presidente, pode falar a minha votação, só enquanto eu abro aqui por objeto? Foi não. Doutor Paulo Roberto vai votar depois. Doutor Marcelo pertence? Perda de objeto. Perda de objeto. Doutora Maristela Álvares? Pela perda de objeto. Perda de objeto. Doutor Sércio é divergência. Não tem perda de objeto. Isso. Doutora Ana Maria? Perda de objeto. Perda de objeto. Doutor Paulo Maurício? Divergência. Doutora Maristela Íris? Perda de objeto. Perda de objeto. Doutor Lucas Vanucci? Eu peço vênia para acompanhar a divergência. Nas informações prestadas aqui pela autoridade, ele usa 3 laudas fundamentando porque a decisão dele, impedindo a participação dos advogados, está correta. Ele foi mais que literal aqui. Então, data vênia, acompanha a divergência. Doutor Lucas, então, vota com a divergência. Doutora Paula Cantelli? Perda de objeto. Perda de objeto. Doutora Juliana Vignoli? Eu antecipei já acompanhando a divergência, entendo que a situação deveria... Doutora Juliana Vignoli, então, vota com a ter divergência. uma apreciação mais acuidada. Desembargador Marco Antônio? Com o relator. Desembargador Marco Antônio vota pela perda de objeto. Doutor Eduardo? Divergência, senhor presidente. Divergência? Divergência. Divergência. Doutor Eduardo vota com divergência. Doutora Ana Maria, explica. Com divergência também. Com a divergência. Doutor Helder. Perda de objeto, senhor presidente. Com relator, perda de objeto. Doutora Ângela Castilho. Perda de objeto.
Perda de objeto com o relator. Então, por 9 a 6... Presidente, no meu caso é perda de objeto também, eu já lembrei o que é o caso. Então, doutor Paulo Roberto, quanto à proclamação do resultado, também vota com o relator. Então, por 10 votos a 16, prevaleceu o voto adaptado do relator à divergência do doutor Marcelo pela perda de objeto, e eu vou fazer a adaptação do voto. Perda de objeto. Onde está no modo de assinatura, Xodô? Contragosto. Bem, a bola. Não, já sei. Eu já lembrei. O próximo? Verdade. Um minutinho, doutor. Saiu da sala. Ainda na mesma sala, é o processo número 3 da pauta, 11.424, relator excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Beiro, 11.424. No voto do doutor Paulo Maurício, no número 3, eu não vejo registrado nenhuma divergência. Alguém tem alguma divergência no número 3 da pauta de mandado de segurança? Não tem. Isso aqui, peraí que eu vou filmar. Doutor Paulo Maurício... Né? O 3, doutor Jones? Nos 3. Espera aí que eu vou fazer um print dessa pauta. Então, o 3 nos termos do voto do relator. O 4 tem divergência. Vamos abrir o 4, então. É na sessão do mandado de segurança? Na realidade, são duas opções, senhor presidente. Qual é o nome do processo, senhor presidente? Que a minha ordem aqui É também o 4 da pauta, doutor. da pauta. É 11.449. Eu vou ficar com a primeira Painel do magistrado na sessão. Isso, 11.449. Doutora Ana Maria, relatora. Nós não gostamos eu já disso, não. Aí tem que ficar claro. Pode anunciar sua proposta de voto, doutora Ana Maria. Senhor presidente, eu fiz duas opções. A primeira, reduzindo o bloqueio para 10%, em razão do valor percebido pela executada. E a segunda opção, eu já fiz uma adaptação, concedendo a segurança para cassar a ordem de bloqueio. Então, aí só acho que eu leio as duas opções ou uma só? Não, A minha opção é a primeira. A primeira, né? Que eu estou admitindo o mandado, no mérito concedendo em parte a segurança para tornar definitiva a liminar concedida e determinar a limitação da ordem de bloqueio a 10% dos proventos de aposentadoria do impetrante, bem como para determinar a imediata expedição de novo ofício ao INSS, informando-lhe acerca dessa decisão. Então, eminente relatora, é a primeira opção. Doutor Marcelo tem uma divergência. Com a palavra. Com todo respeito. A primeira, senhor presidente, é uma questão de ordem que eu acho que tem que quebrar o segredo de justiça. Não justifica, nós vivemos julgando esse tipo de processo em que trata de penhora. Ele foi colocado em segredo de justiça, está até vermelho aqui, NS 11.449. Eu sugiro que seja retirado, quebrado o sigilo. E quanto ao mérito, eu seria mais próximo da primeira opção, mas eu entendo que não houve esse pedido de redução. Então, eu manteria os 30%, apesar do doutor César aqui achar que eu vou matar o aposentado. Então, Vossa Excelência está caçando a liminar e denegando a segurança. Exatamente, a caça liminar e denega a segurança pela ausência de pedido para redução do percentual, normalmente considerando agora que não é o mesmo tratamento como impenhorabilidade. Segredo de justiça, a primeira sugestão é quebrar. Perfeito. Então, essa é a divergência do doutor Marcelo. Alguém mais tem alguma divergência? Quer fazer alguma manifestação? Eu tenho, senhor presidente. Pois não? Não, eu não tenho manifestação, mas ela não está colhendo voto, não, né? Só vai colher depois não, separado. É manifestação. O voto eu vou colher depois. Então tá. Não é que for colher. Alguém quer fazer alguma manifestação? Já podemos votar? Podemos votar. Podemos votar? Então, vamos votar. E o segredo? Segredo de justiça, eu acho que não tem nenhuma objeção em quebrar isso. Pode tirar. Não, sem problemas. Na verdade, eu acho que a regra é a publicidade. A não ser alguma coisa que tenha um problema de família, alguma coisa que possa incidentalmente aparecer, eu não vejo razão para segredo de justiça. A regra é a publicidade. Então, doutora Ana Maria, alguém tem dúvida em relação a retirar o segredo de justiça? Não. Ninguém tem. Então, vamos votar. Relator, divergência. Então, relator é a primeira opção, divergência, segunda opção. Eu peço bem eminente relatora, eu voto com a divergência, que é a segunda opção. Doutor Paulo Roberto. Sempre pela impenhorabilidade, presidente. Vossa Excelência vota com a impenhorabilidade. Segunda opção. Segunda opção. Doutor Marcelo é
vota com a relatora. Não. Eu não estou limitando a 10. A relatora limita a 10. Doutor Marcelo é uma divergência 2. Como não é IUJ, depois não vai ter arrastamento. Doutor Marcelo é uma divergência 2. Deixa eu riscar isso aqui para não dar confusão. Então, eu votei com a divergência, doutor Paulo Roberto também, doutor Marcelo Lamego abriu uma terceira divergência. Doutora Maristela Álvares. Segunda opção. Segunda opção. Qual é, doutor Marcelo? Não, segunda opção. Então, a senhora vai anotar aí o seguinte. Tem relator, é a primeira opção. Divergência, segunda opção. E divergência 2 é a divergência do doutor Marcelo. Divergência do doutor Marcelo, por enquanto, tem o voto dele. E a segunda opção tem 3 votos. E o relator não tem nenhuma por enquanto. Doutor Sérgio. Presidente, respeitosamente, esse Petrante aqui aposentado por idade, aposentadoria de R$ 1.068,70. Eu, em que pese as novas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, eu continuo no entendimento de que a aposentadoria, até esse limite de 50, ela é empenhorável. Portanto, eu voto com a segunda opção pela empenhorabilidade dessa aposentadoria. Doutor Sérgio Peçanha com a segunda opção. Ou seja, divergência 1. Doutora Ana Maria Murim. Primeira opção. Doutora Ana Maria é o primeiro voto da relatora. Doutor Paulo Maurício. Caço bloqueio. Segunda opção? Doutor Paulo Maurício, segunda opção. Doutora Maristela Íris. Como o valor provento são R$ 1.000 e poucos, eu fico com a segunda opção. Aqui, gente. Vai poder nem pagar o plano. Segunda? Nesse caso, Vossa Excelência vota com a segunda, doutor Marcelo? Nesse caso, que apesar de ter outros valores de depósito na conta, os proventos deles são R$ 1.000 e poucos. Bem, um quarto do valor do Diese. Então, Vossa Excelência vota com a segunda opção. Doutora Maristela Íris, nesse caso, vota com a segunda opção. Doutor Lucas Vanucci. Segunda. Segunda opção. Desembargadora Paula Cantelli. Com base no 833 do CPC, nas novas decisões do TST, eu voto com a terceira opção. Terceira opção, doutor Marcelo. Eu permito a penhora de até 50%. Não, então é a segunda, doutora. Não. Terceira. A segunda caça, a segunda não permite penhora. Porque o doutor Marcelo está denegando a segurança, é isso? É isso. Espera aí, doutor Marcelo. Eu entendo que é possível a penhora de até 50%. Então, é a primeira opção, então. Não, é a terceira. Terceira opção. Então, doutor Marcelo é o segundo voto. É a terceira. Doutora Juliana Vignoli. É a divergência da divergência. Eu normalmente acompanharia o entendimento da divergência do doutor Marcelo, considerando o valor recebido de aposentadoria, eu estou acompanhando a relatora. Então, doutora Juliana vota na primeira opção, com a relatora. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Senhor presidente. Terceiro voto, doutor Marco Antônio, com a relatora. Senhor presidente. Doutora Maristela Íris, com a palavra. Eu vou reformular meu voto, porque a doutora Ana Maria fez uma pesquisa e há outros valores depositados, além dos valores depositados pelo INSS. Então, eu vou ficar com a primeira opção. Senhor presidente, pela ordem. Um momento, doutor. Doutora Maristela Íris, então, deixa de votar na segunda opção e passa a votar com a relatora. Dinheiro, não é só dinheiro. Está certo, doutora Maristela? Bloqueio de INSS. Valores advindos de outros. Doutor Eduardo Aurélio. Senhor presidente, segunda opção da A pessoa relatora. pode ter aposentadoria, mas tem outras rendas. Com a relatora? Segunda opção da relatora. A segunda opção. Então, doutor Eduardo Aurélio vota com a segunda opção da relatora. Claro, doutora Ana Maria é a relatora. Senhor presidente, eu só uma matéria de fato. Minutinho só, doutor. Juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, pelo que consta aqui no voto, houve expedição de ofício para o INSS para bloquear os 30% da diminuição. Agora, o que chama atenção, a dívida é de 21.584, a pessoa recebe 1.068 de INSS aposentadoria, mesmo bloqueando 10%, são 20 anos. Concorrer para fazer a conta. Mas o trabalhador tem direito de receber. Vai tudo morrer. Isso é inviável. Ficar mês a mês você bloqueando 10% do INSS. Não tem. Ok, mas só estou chamando a atenção. Eu estou com a segunda opção.
Doutor Helder, então, vota com a segunda opção. Doutor Helder, nós vamos ter esse problema muito aqui, igual a Vossa Excelência lembrou muito bem, doutor Sérgio também já lembrou isso aqui, nós vamos ter agora o problema da sucumbência nos honorários do reclamante. Então, esse é uma matéria que vai vir aqui normalmente, e nós vamos ter esse mesmo problema que Vossa Excelência constatou aí. Doutora Ângela Castilho. Primeira opção, senhor presidente. Primeira opção, ou seja, com a relatora. Então, eu proclamo que a relatora teve 6 votos, a segunda opção teve 8 votos, e a divergência do doutor Marcelo, 2 votos. 6, com 8, 14, com 2, 16. Só 2 na terceira opção? Vossa Excelência ficou só com o doutor Marcelo, mais ninguém. Observei. Só eu vou te acompanhar. Então, esse é o resultado que fica proclamado, prevaleceu a segunda opção da relatora. Quer dizer, a relatora não ficou vencida. Próximo. O que aconteceu? Ainda na mesma sala, é o processo número 6, mandado de segurança 11.490. Fazendo suspeição. Relator, excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Suspeição minha e do doutor Sérgio, por gentileza. É nesse que tem a suspeição, né? Então, o por doutor Marcelo Lamego registrou a suspeição, o doutor Sérgio Peçanha também, já foram anotados. Um voto para cada lado, sabe? Isso. Então já pode reduzir do outro aí. Ficou neutro a suspeição. Bom, esse aqui é penhora de salário com a palavra o eminente relator. Qual que é esse? O 6? 6 eu estou mesma coisa. Revogando a liminar que eu mesmo concedi. Eu concedi essa liminar em respeito à posição da maioria, não porque eu entendesse que devia conceder. Estou negando a segurança. E agora, os esclarecimentos adicionais é que a dívida ela está por volta de R$ 8.100 e os impetrantes são casados e os dois juntos ganham aproximadamente quase R$ 7.000 mensais. Bom, então, esse é o voto do eminente relator. Parece que eu não vi aqui anotadas as divergências, mas eu tenho divergência. Eu tenho divergência porque é penhora de salário, então eu tenho divergência. Salvou. Vamos, então, votar, nesse caso, relator, divergência. Penhora de salário. Então, peço vênia ao eminente relator, mas eu não admito a penhora de salários, então eu voto com a divergência. Doutor Paulo Roberto. A divergência, presidente. Doutor Paulo Roberto, com a divergência. Doutor Marcelo se deu por impedido. Doutora Maristela Álvares. Com divergência. Com a divergência. Doutor Sérgio Peçanha se deu por impedido. Desembargadora Ana Maria Amorim. Com o relator. Com o relator. Desembargador Paulo Maurício. Não penhora salário. Divergência? Divergência. Doutora Maristela Íris. Senhor presidente, eu acompanho o senhor relator somente em relação à impetrante Patrícia, que recebia em julho de 2017 o bruto de R$ 3.872, superior ao salário mínimo necessário fixado pelo DIEESE, que é R$ 3.810. Em relação ao impetrante Kleber, apesar de ele ser casado com ela, é uma situação que pode ser até transitória, ele pode, nesse momento, estar separado. Como ele recebia R$ 1.752 brutos, eu concedo a segurança e revogo a liminar em relação a ele. Então, Vossa Excelência está abrindo uma segunda divergência, que é em relação a um dos impetrantes. Então, a doutora Maristela Íris abriu uma segunda divergência e tem um voto. O presidente, só um esclarecimento. Pois não? Esse Kleber ele tinha 2 fontes de renda, como diretor e como professor. Por isso que eu falei que ele recebia por volta de 3.000 e poucos reais. Eu só vi um recibo dele de 1.000 e pouco. Eu até achei estranho, porque ele tinha ele tinha um cargo alto, diretor, com um salário de 1.752. Achei estranho isso também. É porque é uma escola pequena, né? Ué, já fechou. É 2 fontes? E a outra fonte? Não é mais, não. Já fechou. Já fechou. Já quebrou. Mesmo somando as duas, não supera. Eu mantenho a minha divergência em relação a ele. Doutora Maristela Íris, com as explicações... Doutora Maristela Íris, com as explicações do eminente relator, mantém sua divergência, é uma terceira posição. Desembargador Lucas Vanucci. Primeira divergência. Com a divergência, né, doutor Lucas? Com a primeira. O senhor. Com a primeira divergência. Tá que é do certo. Docete, né? Doutora Paula Cantelli. Com o relator. Com a relatora. Relator. Doutora Juliana Vignoli. Acompanho o relator. Com o relator. Doutor Marco Antônio é o relator. Doutor Eduardo Aurélio. Primeira divergência, senhor presidente. Com a divergência 1.
Doutora Ana Maria Espírito. Com o relator. Com o relator. Doutor Helder. Com a primeira divergência, senhor Com presidente. a primeira divergência. Doutora Ângela Castilho. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Empatou? E não. Então, eu proclamo que, por 6 votos, teve a relatora, 7 teve a minha divergência e 1 voto a doutora Maristela. Fico vencida parcialmente só. São 2 impedimentos, 14, porque tem 2 impedimentos. Não. Ela votou em empate. Alguém quer ficar como relator? Se ninguém quer, eu fico como relator. Então, eu fico como relator. É o número... São 14. É o número 6. Eu fico como relator. Esse é o resultado então, que fica proclamado. Esse é o número 6. O número 7. Vamos abrir o número 7. São 14. Número 7 da pauta. Doutor Paulo Roberto é o relator. Por favor, anunciando sua proposta de voto. Qual que é o número aí, presidente? Esse é bom. Sim. Do dito cujo? Hã? Esse é aquele perda de objeto? Aquele da perda de objeto? Vossa Excelência tinha registrado o voto e doutor Marcelo pediu vista. Então, Vossa Excelência modificou o voto ou não manteve mas o voto? o doutor Marcelo mantém a divergência e se manter eu vou ficar vencido. Porque para mim... Vossa Excelência, então, mantém o Não, voto. estou mantendo aqui, é perda de objeto para mim. O juiz já mandou, me dê meios agora para prosseguir a execução. Como o doutor Marcelo teve a vista, então, com a palavra, o doutor Marcelo. Senhor presidente, o eminente relator determinou, deu a liminar, determinando que fosse feita aquela obra em observância dos co-obrigados em caso de recuperação, de empresas em recuperação judicial. E o juiz desconsiderou isso, não examinou. Tanto que o último despacho que ele traz é o seguinte, está lá na ação subjacente. Mais um aí. Indique a parte meios para prosseguir. As informações foram prestadas pelo assistente de secretaria. Sequer foi o próprio juiz, então era o doutor Marcelo. O despacho diz o seguinte: o entendimento contido no verbete, que é o 54 desse tribunal, representa a plausibilidade do direito postulado pelos impetrantes que pretendem o exame imediato do pedido de reconhecimento do grupo econômico, com redirecionamento da execução contra as outras empresas indicadas como coligadas à primeira executada. Além disso, não há dúvida de que a demora no processo pode acarretar prejuízos aos impetrantes. O juiz não examinou isso. E o último despacho que consta lá, eu até imprimi tudo aqui, as alterações processuais, determino agora o juiz Marcelo Oliveira, porque à época era o juiz Marcelo Pedrosa. Só um segundinho. Determine a parte... Aqui. Proferido dia 23 de outubro. Intime-se o reclamante para, no prazo de 15 dias, indicar meios para prosseguir a execução. Os meios já estão indicados, que é examinar a questão do grupo econômico, em cumprimento à ordem judicial do eminente relator, que é observar a súmula 54 desse tribunal. O juiz não fez isso. A maior demonstração é esse despacho. Indique meios. Ele já indicou há 3 meses atrás. O juiz não está fazendo nada. Então, com todo respeito, eu acho que é o caso de confirmar a segurança e determinar o juiz que cumpra a ordem, que ele não cumpriu, o juiz que até agora não cumpriu, que é examinar a pretensão dos exequentes de que seja vista à luz do grupo econômico, inclusive para responsabilizar as co-obrigadas que não estão em recuperação judicial. Respeitosamente, esse é o meu voto para confirmar a liminar concedido e determinar a imediata observância do que estava constando desse mandado de segurança, que seja feito pelo juízo, não por um assistente de secretaria, porque parece que nenhum deles ainda leu o despacho do eminente relator. Eminente relator? Não, presidente, eu vou manter. Para mim, a perda de objeto, presidente, é o seguinte, eu acho que o processo está na execução, sim, foi determinado isso, que o juiz faça a investigação de grupo econômico. E eu acho que agora pode, pode simplesmente, no prosseguimento de execução, o reclamante requer isso aí, não há problema nenhum, não. Para mim, é perda de objeto aí. Então, eminente relator, lá na execução, lá mantém a sua proposta. Alguém quer fazer alguma manifestação? Já podemos votar. Doutor Sérgio, com a palavra. Senhor presidente, eu consultei os autos do processo originário e o que aconteceu foi o seguinte: esse processo, ele voltou lá do PRR, lá, do procedimento de execução, voltou para o juiz, ele abriu vias para as partes a quererem ter direito. O reclamante, o impetrante manifestou que 2 impetrantes estavam desistindo da execução, que era Maria Inês e Meire Lúcia, que são impetrantes. E depois, no dia 8/11,
os demais impetrantes, que as Lísios, Lais, não sei como diz, Rejane, a Ender, peticionaram no processo, né? Falando da questão da desconsideração da pessoa jurídica. Essa petição é de 8/11, pedindo o juiz para desconsiderar a pessoa jurídica no mesmo áudio. Essa petição está lá do dia 8/11, até hoje é dia 14 de dezembro, não tem nenhum despacho deferindo ou indeferindo. E a liminar que foi concedida pelo exercício relator, lá atrás, foi defira liminar devendo tal se comunicado à autoridade para que examine o pedido de reconhecimento do grupo econômico como de direito. Até hoje ele não examinou. Então, como é que perdeu o objeto, senhor presidente? Não perdeu o objeto, não. Ele tem que analisar, ele tem que cumprir a ordem judicial, ué. Data máxima vênia. Aqui é caso tipo de não cumprimento de ordem judicial. Eu não sei o que ele está esperando. O senhor relator mandou. Examine o pedido. Ele não examina. A parte agora veio de novo, peticionou lá. Ele está lá. E como é que eu vou decretar perda de objeto? Data máxima vênia, acompanha a divergência. Mais alguém quer fazer alguma manifestação? Eminente relator, quer explicar mais alguma coisa? Podemos votar? Então, vamos votar. No caso aqui, eu também entendi que houve perda de objeto. Então, peço vênia, vou acompanhar o relator. Doutor Paulo Roberto é o relator. Doutor Marcelo Pertence é a divergência. Doutora Maristela Álvares. Com a divergência, data vênia. Com a divergência. Doutor Sérgio também já votou com a divergência. Desembargadora Ana Maria Murim. Com a divergência, data vênia. Com a divergência. Desembargador Paulo Maurício. Divergência. Com a divergência. Desembargadora Maristela Íris. Com a divergência, presidente. Com a divergência. Desembargador Lucas Vanucci. Divergência. Com a divergência. Desembargadora Paula Cantelli. Data vênia com a divergência. Com a divergência. Doutora Juliana Vignoli. Eu peço licença ao relator e votando com a divergência, mas observando que me impressiona numa pauta tão enxuta como essa, é o segundo descumprimento de ordem judicial do tribunal. Então, assim, eu acho que é uma coisa para nós atentarmos o que está acontecendo. Doutora Juliana Vignoli, então, vota com a divergência. Desembargador Marco Antônio. Com a divergência. Com a divergência. Desembargador Eduardo Aurélio. Com a divergência também. Com a divergência. Doutora Ana Maria Cavalcante. Com a divergência. Com a divergência. Doutor Helder Guimarães. Data vênia com a divergência, presidente. Com a divergência. Informe. Doutora Ângela Castilho. Com a divergência. Com a divergência. Tem um Presidente, Pois não. Me permita só uma sugestão. Pois não. Porque nós estamos chegando no recesso, eu ia sugerir para fazer um ofício, constando o ofício da sessão, que o juiz informe no prazo de 5 dias o cumprimento da ordem. Com esse acréscimo, faz inteiramente. Para a secretaria. Ser imediatamente comunicado e que, além da concessão da segurança, que ele tem 5 dias para informar a essa sessão como que ele cumpriu, mandando os passos examinando. Como prevaleceu a divergência do doutor Marcelo, então isso pode ser incluído no voto dele, tá certo? Então pode acrescentar na conclusão que ele tem 5 dias para apresentar o cumprimento da liminar, sob pena de remessa dos autos à corregedoria. Que prevaleceu, sob pena. A conclusão que prevaleceu é o seguinte: então não põe nada. É ratificar a medida liminar, cabendo ao eminente, e conceder de maneira definitiva a segurança, devendo o meritíssimo juiz impetrado informar ao relator. 5 dias. Ao relator? Ao redator. Ao sentido desembargador redator, no prazo de 5 dias, o cumprimento da ordem. É isso? Da decisão liminar. Da decisão. Não, agora nem é liminar. Da ordem. Não, da ordem. Da ordem concedida. Da ordem dele é concedida. 5 dias. Então eu fico como redator. Doutor Marcelo, redator. Perfeitamente. Vencidos eu e o doutor Paulo Roberto. Esse é o resultado, fica proclamado. Esse é o número 6, não é isso? 7. Esse é o 7. Doutor Marcelo, redator. O número 8. Deixa eu ver se o número 8 tem divergência. Tem uma respeitosa. O 7 já foi julgado, já, não é? 7 é esse. O 8. 8 é o 8 meu. tem uma divergência. Estamos tem divergência. Número do processo, por favor.
10.957. 61, 2017. Plansul, Planejamento e Consultoria, empresa individual de responsabilidade limitada e juiz da 4ª Vara. A eminente relatora vai anunciar, por favor, sua proposta de voto. Eu estou admitindo, mandamos, deferindo a segurança para tornando definitiva a liminar, deferida através da decisão monocrática de ID 264-2338, manter o desbloqueio e a liberação dos valores anteriormente constritos em prejuízo da terceira reclamada, mantendo à disposição do juiz originário somente o montante relativo ao período em que o reclamante prestou o serviço para a Plansul, em total conformidade com o que determina o respeitável acórdão transcrito da lavra da relatoria da ilustre desembargadora Ana Maria Rebouças, nos autos subjacentes. É a minha proposta de voto. Eu até já adianto aqui que a divergência, o primeiro ponto que toca na questão de decadência, que eu considerei que não existe, porque tomei como ato impugnado exatamente o da penhora. Então, da penhora Então, essa a minha proposta de voto. Os esclarecimentos eu dou depois da divergência. Essa proposta de voto da eminente relatora. Primeira divergência que eu vejo registrada é do doutor Marcelo Pertence. Tem a palavra. Respeitosamente, primeiro, pelo não cabimento do mandado de segurança, nós estamos em fase de execução definitiva e existe recurso próprio. Inclusive, ele entrou com embargos de execução em agravo de petição e não tocou nesse assunto, dando, inclusive, a preclusão. Então, o mandado de segurança não é alternativa para esquecimento da parte ou omissão da parte em manejo do instrumento necessário. E, no caso, existe instrumento que é exatamente os embargos de execução e depois o agravo. Superado a decadência da data máxima vênia. A decisão foi publicada do dia 3 de março, determina início da execução definitiva em desfavor da 2ª, 3ª e 4ª reclamados condenados solidariamente. Renova-se intimações da 2ª, 3ª e 4ª reclamadas. Isso é do dia 3 de março. O litisconsórcio passivo necessário comprovou que a impetrante cientificou-se inequivocamente do ato coator no dia 20 de março. Por quê? No dia 20 de março de 2017, a parte atravessa uma petição, até assinada em Florianópolis, Plansul, executada juntamente com a 2ª e 4ª executadas, foi intimada a pagar em 48 horas a quantia de R$1.032.000. Isso é a prova inequívoca de que ela foi intimada para pagar R$1.032.000. Essa petição ingressou nos autos no dia 20 de março. Dia 20 de março, então, está a inequívoca ciência da determinação judicial de penhora. Podia começar aí o prazo pelos embargos, não fez. No entanto, e aí, na última sessão foi até dito, preclusão é preclusão. Se ela tomou ciência do ato, e não é o mero bloqueio que determina, é o ato judicial que incluiu elas na execução e determinou o direcionamento da execução contra elas. Ela tem ciência desde, no mínimo, o dia 20 de março, então o prazo começou a contar no dia 21 de março de 2017, encerrando no dia 18 de julho de 2017 o prazo de 120 dias. A ação foi interposta, esse mandado de segurança foi impetrado no dia 26 de junho de 2017. A ciência inequívoca no dia 20 de março de 2017, o prazo encerrou no dia 18 e ele só foi interposto no dia 26, 8 dias depois de esgotado o prazo decadencial. Então, data máxima vênia, eu entendo pelo não cabimento do mandado de segurança por existência de recurso próprio, se superado essa preliminar, no mérito, eu acho que pela cassação da decisão em razão da decadência. Senhor presidente, eu peço vênia para falar, porque a liminar foi concedida por mim no período em que eu estive substituindo a doutora Juliana. Eu queria fazer um esclarecimento sobre a decadência. Já vou passar a palavra para Vossa Excelência. A única divergência que eu vejo registrada aqui é do doutor Marcelo. Doutora Juliana Vignoli teria a palavra. A senhora cede a palavra em primeiro lugar. Claro, na sequência. Então, com a palavra, a eminente juíza Ana Maria Espica Cavalcante. Pois não. Eu peço vênia ao desembargador doutor Marcelo, porque é o seguinte, realmente houve esse despacho determinando o início da execução definitiva em desfavor da 2ª, 3ª e 4ª reclamadas, condenadas subsidiariamente. Mas, no despacho em si, não existe nenhuma determinação específica que ela teria que pagar 1 milhão e tantos mil, que eu não sei exatamente o valor. E a condenação ela foi expressa no sentido de delimitar o período em que a empresa teria que fazer o pagamento, e que, no final das contas, dava R$103 mil. Então, entendo assim,
um despacho que manda pagar foi condenado solidariamente, realmente, mas por aquele período. Então, eu entendo que, realmente, o prazo para o mandado de segurança começou na medida em que bloquearam na conta dela 1 milhão e tantos mil reais. Por isso que eu também entendo que o prazo decadencial começou nesse momento em que houve a penhora em valor superior ao que ela devia, porque já estava definido no processo que ela devia 103 mil. Foi por esse motivo que eu deferia liminar. Aí era só essa ponderação que eu queria fazer. Não sei se a doutora Juliana teria algo mais a acrescentar. Exatamente. Com a palavra, eminente relatora. Nesses termos, aconteceu o bloqueio no dia 24/4, conforme a doutora Ana Maria já pontuou. Acontece que, e por que o motivo da dúvida e por que eu estou corroborando o entendimento dela? Porque a decisão de primeiro grau, a sentença, ela condenava solidariamente as reclamadas. No acórdão em que a excelentíssima desembargadora Ana Maria Rebouças foi a relatora, essa condenação ela passou a ser subsidiária e restrita ao tempo em que o trabalhador prestou serviço a cada uma das 3 reclamadas. Então, a decisão primeira referida pelo desembargador Marcelo Pertence, ela por si só não indicaria que uma delas estaria responsável pelo valor de mais de 1 milhão. A impetranto só soube disso quando efetivamente houve o bloqueio. Então, eu tô mantendo minha proposta de voto. Senhor presidente, gostaria, sempre respeitosamente, ela ficou sabendo no dia 20 de março. Diz a executada Plansul. A executada, juntamente com a segunda e quarta, foi intimada a pagar em 48 horas a quantia de R$ 1.032.467,93. O meu entendimento é o seguinte, e, inclusive, eu não sou muito bom de número, mas tem a regra que diz assim, o prazo decadencial começa quando firmada a tese. Então, se há vários bloqueios, é quando ocorre a tese. E a tese, o que é? Houve a determinação. Essa discussão, se o acórdão mandou bloquear tanto, não mandou bloquear, exatamente por isso que não é caso de mandado de segurança. Se é o cumprimento de um acórdão que está em execução, ele tem que ser discutido em agravo de petição. Por mais que possa parecer que está havendo um abuso do juiz. E ela entrou com embargos à época e não discutiu essa questão. Então, é por isso que eu, com todo respeito, volto a afirmar. Não foi quando houve a penhora, que eu entendo, mas à medida que houve o despacho. E ela tomou ciência, tanto que manifesta dizendo sobre isso. Entendeu ainda a execução é provisória, só que a execução já é definitiva, não tem interposto quanto a decisões recorridas por fundo. Dessa forma, a presente execução, idêntica à situação relatada no mandado de segurança, se eu mencionar, também é provisória. É o que ela pede. Ante o exposto, requer executada a reconsideração da decisão que reconheceu o trânsito em julgado e, não sendo entendimento, saliente que a sentença proferida nos autos foi acolhida prejudicial de mérito, prescrição e vai entrando por aí. Ela tomou ciência, data vênia, no dia 20 de março. Então, eu mantenho respeitosamente o voto, a divergência. Doutora Juliana também mantém o voto, não mantém? Mantenho o voto. Mais alguém quer fazer alguma manifestação? Podemos votar? Podemos votar, então. Peço vênia, acompanha a relatora. Doutor Paulo Roberto. Peço vênia, ilustre desembargador Marcelo, também está acompanhando o voto da relatora, presidente. Doutor Paulo Roberto também com o relator. Doutor Marcelo é tem sido no não cabimento pela decadência. Perfeito. Doutora Maristela Álvares. Eu tinha até acompanhado a relatora de início, mas fui rever algumas peças da segurança. Eu vou acompanhar o desembargador Marcelo, porque neste despacho que o juiz deu datado de 3 de março, ele esclarece o entendimento dele a respeito do que está sendo objeto de execução e reafirma lá que houve condenação solidária da segunda, terceira e da quarta. Então, realmente, desde aquele despacho, a Plansul tinha conhecimento de que poderia responder por tudo. Então, desembargador Maristela Álvares da Silva vota com divergência. Doutor Sérgio. Senhor presidente, conforme salientado pela doutor Marcelo e desembargador Maristela, no dia 3 de março, o juiz deu esse despacho. E o despacho 3 de março, parecendo que era de todos os datados. Aí, no dia 20 de março, essa decisão está as folhas 154. As folhas 155 e 157 dos autos, a reclamada é expressa. Ela começa assim:
a executada, ela vem expor e querer o seguinte: a executada, juntamente com a segunda e a quarta, foi intimada para pagar em 40 horas a quantia de R$ 1.032.493 referente aos dados subsopendo de penhora, além da inclusão do nome dele. Aí ela fala da decisão que tinha excluído, que era só, que deu provimento parcial no agravo, e ela no final. Assim requer executada a reconsideração da decisão que a intimou para pagamento pela integralidade do débito exequendo, haja vista a limitação do período para pagamento, conforme assim o exposto, requerendo reabertura do prazo para garantia de execução apenas pelos períodos em que foi empregador do exequente. Essa petição é de 20 de março de 2007. Então, realmente, se fosse no mérito, tudo poderia acompanhar a relatora, mas como aqui há uma prejudicial, eu acompanho a preliminar de decadência. Então, o doutor Sérgio vota com a divergência. Doutora Ana Maria Amorim. Com devida vênia, vou acompanhar a relatora. Doutora Ana Maria Amorim vota com a relatora. Desembargador Paulo Maurício. Essa é a terceira chance da reclamada, porque ela já embargou, já agravou de petição, não falou nada também. E o pedido dela é datado, sim, do dia 20 de março, com a devida vênia. Então, eu estou entendendo que houve decadência. Doutor Paulo Maurício vota com a divergência. Doutora Maristela Íris. Também, senhor presidente, voto com a divergência. Doutora Maristela Íris com a divergência. Desembargador Lucas Vanucci. Com a relatora. Com a relatora, voto o doutor Lucas Vanucci. Doutora Paula Cantelli. Peço licença, relatora, e entendo pela decadência, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está votando com a relatora? Não. Tá, com a divergência. Relatora. Eu entendo que, no caso aí, houve a decadência, voto com a divergência. Então, doutora Paula Cantelli votou com a divergência. Desembargadora Juliana Vignoli é a relatora. Desembargador Marco Antônio. Com divergência. Com a divergência, o desembargador Marco Antônio. Doutor Eduardo Aurélio. Respeitosamente, senhor presidente, também com a divergência. Doutor Eduardo Aurélio, também com a divergência. Doutora Ana Maria Espica Valcante. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Helder. Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora. Juiz Ângela Castilho. Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora. Então, nós empatamos de 8 a 8. Senhor presidente, a doutora Ana Maria Espírito não poderia voltar, não? Não, eu perguntei isso na sessão passada e me disseram que não há impedimento nenhum ao meu votamento, à minha votação. Não tem mas ela não está... Não está substituindo. Lá ela votou. Eu estou substituindo o doutor Marlon. Ela tem outro gabinete. Não. Não, que isso. Eu tive essa dúvida também. Estamos empatados de 8 a 8. Alguém quer mudar o voto? Empatado? Empatados de 8 a 8. Que chique. Vai chamar quem? Não, temos as duas. Se alguém quiser mudar o voto antes de proclamar, bem. Se não quiser, nós chamamos alguém para desempatar. Não precisa chamar, não. O Zé Eduardo e a doutora Adriana. Nós temos, hoje faltaram o doutor Zé Eduardo e a doutora Adriana. Na próxima sessão. Senhor presidente, mas o doutor Zé Eduardo não vai poder votar, não. Eu registrei o voto. Mas a doutora Adriana Goulart vai. Se ela não tiver de férias. Então, com a concordância de todos, nós vamos adiar a conclusão do julgamento para a próxima sessão para que vote a eminente desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini. Este é o resultado, fica proclamado por enquanto. A lição de férias pode ser o substituto. Ou ela ou o substituto, exatamente. Muito bem lembrado. Cabe ao gabinete da doutora Juliana. Isso. Aí, se vier um substituto do Zé Eduardo. Está aqui. Mas ele já votou. Eduardo. Só que é o gabinete. Não, só essa dúvida aí. Não. É porque vai votar só a doutora Adriana. Né? Então, o número 9, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, a relatora, não tem divergência anotada no número 9. Então, doutora Juliana Vignoli prevalece com o seu voto como foi redigido. E, finalmente, o número 10 da pauta. Espera aí que eu vou printar aqui, que é mais um sem divergência. Vossa Excelência vai abrir uma divergência? Não, vou printar a tela. É a da Juliana. 10, doutora Juliana, é a relatora que eu peço que leia a sua proposta. Eu estou acolhendo a divergência do desembargador Zé Eduardo, porque realmente houve um equívoco na conclusão. Conheço o recurso ordinário interposto como sendo agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade. No mérito, nego-lhe provimento. Então, está conhecendo e negando provimento no 10. A única anotação é essa do doutor Zé Eduardo relativa a esse erro material, não é isso? Exatamente. Alguém tem divergência no número 10 da pauta de mandado de segurança, processo 11629?
Se ninguém tem divergência, eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto da eminente relatora, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Eu não acompanharia essa divergência, né? Agora já precluiu. Como Vossa Excelência não tem lógica. condicional... Você já estava matando o mandado de segurança, prejudicando o agravo. Do mandado de segurança, a gente referiu inicial, como é que Mas está matando? Mas aí você vem com o agravo regimental. Bom, abrimos então agora a sala de agravo regimental das 9 horas. Matando o mandado de segurança. Por incrível que pareça, na sala de agravo regimental não tem uma única diferença, uma única divergência registrada. Mas Marcelo E se ninguém disser nada em contrário... Eu quero falar, presidente. Eu gostaria de falar. Pois não. É incrível mesmo. Vamos fazer o print. O Jack Palance. Não é aquele programa? Acredito ou não? Não divergiu em nenhum. Na sala das 9, né, doutor? Os agravos regimentais não tem nenhuma divergência, então, se ninguém disser nada em contrário, eu vou proclamar os votos nos termos dos votos dos relatores e fechar a sala de mandado de segurança. Conflito de competência, não tem. Como ninguém disse nada disso, então fecha a sala de agravo regimental. O vinculado já foi julgado, vamos para a sala de conflito de competência, de 8h50. Sem conflito. Sem conflito? Então melhor ainda. Tem uma anotação, sim. Vamos lá. Ó, no conflito de competência, eu não vejo nada anotado aqui. Se alguém tem alguma coisa, fale agora ou se cale para sempre. Vossa Excelência anotou, tem uma anotação no 2? Não, mas já tirou. No 2? Retirou. Não, eu retirei, é porque, examinando melhor, eu vi que não era caso de anotar. Isso. Alguém tem alguma divergência nos conflitos de competência? Não havendo, então, fica proclamado o resultado nos termos do voto dos eminentes sem conflito, e relatores. Quando menos se espera, na sala de embargos de declaração. Aparece uma divergência. Embargos de declaração tem uma divergência. Então, vamos abrir. Eminente relator Ana Maria Burim Rebouças, mas eu já fiz divergência dele. Anunciando sua proposta. Amo bombeiro. Não tem problema mesmo, não. É divergência desse tamanho. Você faz duas linhas. Vamos ouvir, eminente relator. Eu já fiz divergência dele. Já. A situação aqui é um pouquinho delicada. Eu não vou ficar nem um pouco chateada de perder. É questão de gratuidade judiciária. Eu mantenho o meu voto por uma questão de princípio. A impetrante tinha o carro e perdeu a situação. É realmente pessoa física. Então, eu conheço dos embargos e nego provimento. Agora, se perder, também posso ficar como redator, eu não me incomodo. Então, está certo. Então, eminente relator, em princípio, mantém seu voto. Vejo aqui as divergências registradas. Quem registrou primeiro aqui foi a doutora Maristela Álvares da Silva Campos, que tem a palavra. Com relação a essa questão da ausência de comprovação, que eu verificando nos autos, vi que foi juntado com a inicial declaração de pobreza, folhas 14, e a mesma declaração veio depois. Então, essa questão aqui de ter vindo o fundamento de que não houve comprovação por suficiência, eu entendo que fica superado, eu daria provimento para conceder a gratuidade à justiça. Isso. Quem anotou divergência também, doutor Sérgio, que tem a palavra. Senhor presidente, na verdade, eu estou acompanhando a divergência apresentada pela doutora Maristela e acrescendo mais alguns fundamentos, porque e hoje está muito essa discussão da questão de comprovação da condição econômica, da comprovação da situação de pobreza, e por isso que eu fiz mais esse adendo aí, porque a lei número 7.115 de 83, ela é expressa, ela dispõe sobre a prova documental nos casos que indica da autoprovidência. E ela é expressa. A prova documental para a pobreza, e se tratando de pessoa física, é a declaração. Está lá. Artigo 1º, a declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante e sob aspecto de presumo verdadeiro. Parágrafo 1º. O dispositivo do artigo não se aplica para fim de prova em processo penal. A única exceção à regra é processo penal.
Retirando o processo penal, a declaração é válida. E o artigo 2º tem consequências. Se a declaração for falsa, sujeitar-se-á o declarante a sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. Por isso é que... e o artigo do CPC, o 99, salvo melhor juízo, parágrafo 3º, ele vem e reforça esse entendimento. Presume-se verdadeira a alegação de suficiente exclusivamente por pessoa natural. Ou seja, tirando a pessoa natural, a pessoa jurídica tem que comprovar, ela tem que demonstrar. Mas a pessoa física não. A declaração por si só, é a prova documental exigida por lei. Entendeu? Então, havendo a declaração, não tem que fazer mais prova nenhuma. A outra parte é que faz a comprovação de que, que aquela declaração é falsa. Aí, quem declarou que vai sujeitar as sanções penais. Eu estou fazendo essa questão porque agora veio a Lei 13.467 e vem lá falando, normalmente, de comprovação da declaração. A declaração é essa, não tem que exigir mais nada. Qualquer coisa exigir a mais disso, está contrariando a lei. E aí a doutora Ana Maria cita, né, com muita propriedade, a resolução 66 do TST. Mas essa resolução é aquela que trata de honorários de perito. E ela tem lá no dispositivo, a doutora Ana Maria tem razão, que fala aqui no parágrafo 1º, o artigo 2º, a responsabilidade pela União pelo pagamento dos honorários especiais em caso de concessão do justiça está condicionada a atendimento dos seguintes requisitos. E vem lá. Mas ela vem que fala, a concessão de empregador, pessoa física, dependerá da comprovação de situação de carência que inviabilize a assunção dos ônus da demanda judicial. Essa comprovação que está aqui, data máxima venda, eu entendo que é essa declaração que está exigida na lei. Porque eu tenho que compatibilizar esse dispositivo com o artigo, com a Lei 715/83 e agora também com o artigo do CPC, porque, do contrário, eu vou entender que a resolução está sobrepondo a lei. Então, eu vou pedir vênia à relatora, e realmente a declaração está lá com a inicial mesmo, está sobre as 14, ela só repete, não é dela mesma a declaração. Havendo a declaração, portanto, eu respeitosamente peço vênia à relatora e daria provimento aos embargos para isentá-la do pagamento das custas processuais. Deferir os meios da justiça gratuita e, consequentemente, isentado do pagamento das custas processuais. É como voto. Porque eu vi aqui no voto do eminente relator, o venerando acordo foi claro e literal a indeferir o pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Então, me parece que o voto dela está fundado nos efeitos da coisa julgada. É isso, doutora Maria? Então é diferente. Doutor Paulo Maurício, com a palavra. Mas eu ia falar exatamente com base na decisão que nós demos aqui no acórdão. Nós admitimos, inclusive, que ela está falida. Ela não pagou a dívida trabalhista, tem um carro apreendido no DETRAN, não tem dinheiro para tirar tirar o carro do DETRAN, não tem penhora nesse carro. O juiz de primeiro grau manteve a apreensão e o carro está no DETRAN. Ou seja, ela não tem condições financeiras nenhuma. Além da declaração dela, para mim, é válida. Ela não tem condição financeira reconhecida nessa sessão. Pois não. Mais alguém quer fazer alguma manifestação ou podemos votar? Podemos votar. Podemos votar? Então, vamos votar. Eu peço vênia, voto com o eminente relator em razão dos efeitos da coisa julgada. Desembargador Paulo Roberto. Eu peço vênia, Vossa Excelência, a relatora, eu voto com a divergência, presidente. Eu acho que a questão é a seguinte, claro, há de ser observado aqui, como foi observado pela relatora, as questões técnicas, questões jurídicas. Mas, presidente, olha o que o voto diz. Nós estamos tratando uma pessoa falida, já disse ali o doutor Paulo, pessoa que alega, né, que tem um filho deficiente, faz uso de remédios caros para controle da sua condição, etc. Então, eu acho, presidente, agravar mais a situação da pessoa, eu não faço isso, não. Eu fico a divergência. Não estou dizendo que a relatora o fez, não, meu ponto de vista. Eu voto com a divergência. Doutor Paulo Roberto vota com a divergência. Doutor Marcelo Lamego também já votou com a divergência. Não. Eu estava até acompanhando a relatora, o que eu votei originalmente era com a relatora, respeitosamente, mas... Dadas essas condições, e considerando aqui que o doutor Sérgio falou que eu já matei um velhinho, já fechei um hospital, nesse caso aqui eu vou acompanhar a divergência, porque eu quero passar debaixo da porta e não cair alguma coisa. E aqui nós vamos matar um deficiente, podemos matar um deficiente também, né? Doutora Maristela Alves é a divergência. Doutor Sérgio Peçanha também votou com a divergência, não é isso? Doutor Sérgio Peçanha também com a divergência. Desembargadora Ana Maria Morim é a relatora. Doutor Paulo Maurício. Com a divergência, doutor Paulo Maurício. Doutora Maristela Íris. Vou acompanhar a divergência, doutora Maristela Álvares. Doutora Maristela com a sua xará. Desembargador Lucas Vanucci. Divergência. Com a divergência.
Desembargadora Paula Cantelli. Com a relatora. Com a relatora. Desembargadora Juliana Vignoli. Eu peço licença, excelentíssima relatora, e estou acompanhando a divergência. Doutora Juliana vota com a divergência. Desembargador Marco Antônio. Com a relatora, o desembargador Marco Antônio. Juiz Eduardo Aurélio. Eu vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Doutor Eduardo Aurélio vota com a divergência. Juiz Ana Maria Espica Cavalcante. Com a divergência, senhor presidente. Com a divergência. Doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Com a divergência, senhor presidente. Com a divergência também. Juiz Ângela Castilho. Com a divergência, senhor presidente. Castilho. Então, por 12 votos a 4, prevaleceu a divergência da doutora Maristela Álvares, que fica também brindada com a relatoria do voto. A não ser que a doutora Ana Maria resolva fazer adaptação. É o que eu falei ao início. Não me importa, e os argumentos já foram debatidos, e vários já estão até escritos aqui. Eu não tenho problema em fazer a adaptação. Vossa Excelência, então, faz a adaptação. Então, a doutora Ana Maria, cavalheiristicamente vai fazer a redação. Bom, também fecho a pauta de mandado de segurança, de embarque de declaração, que era a última. E me parece que nós terminamos a votação dos processos, não é isso? Então, nós precisamos agora, nos termos regimentais, proceder à eleição do presidente da SDI1 para o próximo biênio. Manda a tradição que seja presidente aquele desembargador mais antigo que ainda não tenha sido presidente. A ordem de antiguidade aqui, doutor Paulo Roberto, segundo eu, terceiro, doutor Marcelo Lamego pertence. Como nós dois já fomos presidente, então eu, cumprindo a tradição, proponho a eleição do desembargador Marcelo Lamego pertence para presidente da SDI no próximo biênio. Podemos pensar? Eu estou de acordo, presidente. Eu estou de acordo. Alguém quer divergir? Senhor presidente. Não, senhor presidente. Sem abrir divergência, mas não vou abrir, não. Sem abrir divergência, mas eu voto não somente pelas razões que Vossa Excelência colocou, a questão da antiguidade, que eu acho que pode respeitar, mas também não é só isso, não. É também eu acho que o doutor Marcelo, além de ser, nesse momento, ser o mais antigo, ele detém todas as condições de ser um bom presidente, é um desembargador atuante nessa sessão especializada e detém boas condições, todas as condições de ser um excelente presidente, como foi, evidentemente, Vossa Excelência. Como foi, não, como é. Né? Por isso que eu estou colocando essa ponderação, porque, embora eu preserve muito o critério da antiguidade, eu nem sempre acho que ele é o único definidor para eleição de cargos nesse tribunal. Por isso é que só com essa ressalva, respeitosamente, mas eu estou acompanhando inteiramente a proposta de Vossa Excelência. Então, eu explico para Vossa Excelência que eu, como propus a eleição dele, se eu elogiasse também, o meu voto já ficaria comprometido. Então, por essa razão, é que eu não fiz nenhuma consideração a não ser a antiguidade. A palavra está livre para quem quiser fazer uso presidente, dela. eu quero só acrescentar que, antecipadamente, na 7ª turma, eu propus, até desconsiderando o que diz o regimento, a eleição por aclamação também do doutor Marcelo para presidente da 7ª turma. Ele vai, então, concomitantemente, ser presidente da SDI e presidente da 7ª turma. Só queria dizer a Vossa Excelência, em função do que foi dito pelo nobre doutor César, é um ponto de vista pessoal meu, que eu não mudo, não mudarei, jamais sigo isso religiosamente. Eu acho que a antiguidade é um critério entre... Não sou contra a questão do merecimento. Acho que pode, sim, alguém mais antigo ser recusado para qualquer cargo, desde que quem vote diga as razões claramente e não dizer que vota contra. Só isso. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Doutor Paulo Maurício. Sem entrar na polêmica da antiguidade ou não, eu analiso cada caso, até porque eu vim por antiguidade, mas porque nós também definimos o modo que nós viríamos com a aquiescência do Tribunal Pleno. Eu proponho até uma aclamação com o doutor Marcelo, pela capacidade, brincadeiras à parte que a gente faz. A gente chegou até a conversar na posse se ele estava atrasando um pouco também as divergências, estava tumultuando nossos gabinetes, porque ele, na verdade, fica até parecendo que é uma brincadeira, mas não é. Pesquisa a fundo, ajuda os demais componentes, a gente aprimora outras situações. Então, a parte aqui, a amizade que eu tenho, carinho por ele, admiração, eu proponho até uma aclamação. Pois não. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, então, doutora Juliana, quer falar? Doutora Juliana, com a palavra. Eu ratifico
as ponderações são feitas, o desembargador Marcelo é uma pessoa de uma competência extraordinária e realmente acho que isso é reconhecido por todos nós. E o fato dele agora ser o mais antigo, né? Nesse ponto eu concordo, respeitosamente concordo com as ponderações do desembargador Sércio. Eu acho que é um critério, sim, mas é com a minha alegria maior em votar no desembargador Marcelo é pela competência e pelas atribuições que ele tem, que certamente vão seguir nos auxiliando nas votações, nessas sessões todas, como tem sido aí durante todas aquelas em que ele participa. Pois não? Doutor Lucas Vanucci, com a palavra. Senhor presidente, eu não iria me manifestar, mas uma das principais qualidades do doutor Marcelo está sendo olvidada aqui, então eu faço questão de me manifestar a respeito. Ele é cruzeirense, então estaremos em boas mãos. Nesse ponto, vou divergir de Vossa Excelência. Então vai ter divergência. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, se ninguém... Ô, presidente, só uma coisa final. Os flamenguistas hoje estão agitados. Presidente, só duas coisas rapidamente. Quando eu me referi que o doutor Marcelo foi eleito por aclamação lá na turma no início de dezembro, e quando eu falei na questão de atividade, evidentemente que eu não fiz nenhuma ressalva quanto às qualidades dele. Ele lida com a gente toda quinta-feira, né? Eu conheço, até que o doutor Marcelo na turma está mais tranquilo, que lá nós não temos tanta divergência assim, né? Mas é claro, a divergência é fundamental e sempre usa, por isso que eu também estou usando quando devia jogar, eu digo sempre respeitosamente, uso essa palavra sempre respeitosamente, que é como o desembargador usa, né? E dizer a Vossa Excelência que eu tinha um requerimento a fazer também. Que já que o doutor Marcelo foi eleito, que ele hoje paga o almoço para todo mundo, né? Em comemoração. Ótimo ideia. Senhor presidente. Doutora Maristela Iris, com a palavra. Mesmo que você não vá. Eu voto no doutor Marcelo, primeiro, pelo critério do merecimento. E, em segundo lugar, pela antiguidade. Pois não. Senhor presidente. Então, com a palavra, a ordem dos advogados, na presença do ilustre procurador. Como único advogado presente, considerando a origem do doutor Marcelo, egresso do 5º Advocacia e um colega que nós temos o maior apreço, né, hoje desembargador, tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Marcelo, eu não poderia perder essa oportunidade, como único advogado aqui presente, de celebrar esse momento e dizer que eu tenho certeza que o doutor Marcelo, com suas divergências, com seus posicionamentos, irá engrandecer essa SDI. E, ao mesmo tempo, também parabenizar a Vossa Excelência pela passagem, pela presidência dessa SDI, que vai deixar realmente saudade dentre os advogados e advogadas dessa terceira região. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Ô, presidente, o advogado até se antecipou, eu ia falar ao final. Mas vamos só terminar a eleição. Com relação a Vossa Excelência. Sim, com relação a Vossa Excelência. Vamos terminar a eleição do doutor Marcelo? Não é? Então, houve uma proposta de eleição por aclamação, então faça a proposta de eleição por aclamação. Unanimidade? Sim. Então, a unanimidade de eleição do doutor Marcelo. Então, agora eu me sinto à vontade. Doutor Marcelo. Presidente, então, agora eu me sinto à vontade para fazer um elogio ao doutor Marcelo, que, como nós todos sabemos aqui, é um desembargador combativo, dedicado ao trabalho. Basta ver aqui nessa sessão os votos dele, em todo o processo, ele faz questão de olhar as minúcias, olhar todo o processo. Então, uma pessoa que tem todas as qualidades morais, intelectuais, e para presidir a sessão, e eu desejo ao doutor Marcelo muita felicidade na condução dos trabalhos daqui para frente. É uma turma muito boa para ser conduzida, a capacidade de todos os desembargadores e juízes substitutos, de uma maneira geral, é notável, então ele não vai ter dificuldade nesse ponto. As divergências são normais, qualquer sistema que tenha liberdade, a divergência é normal. Então, o que eu ressalto aqui é que os tribunais, a composição dos tribunais, com pessoas mais antigas, mais novas, é exatamente para ver se a gente consegue um equilíbrio. Os mais antigos têm mais prudência, mais cautela, e os mais novos têm mais audácia. Então, o somatório disso é uma qualidade média que nós sempre buscamos nos tribunais, de ponderação, de aplicação da lei. De forma que eu estou muito satisfeito com essa eleição que eu propus, e importante também, muitas vezes aqui no tribunal, antigamente, doutor Paulo Roberto se lembra bem, às vezes
perpetuavam-se as presidências. Eu acho que isso não deve prevalecer. Cada desembargador deve ter a sua oportunidade de prevalecer. Se eu pudesse alterar o regimento, eu faria a duração da presidência por 1 ano, que aí daria mais chance aos mais novos também de logo assumir a presidência. Mas o nosso tribunal, não, o nosso regimento interno, fala que o eleito tem a duração do mandato dele é a mesma da diretoria. Então, por todas essas razões, cumprimentando em primeiro lugar o doutor Marcelo, dando os parabéns, eu passo a palavra agora ao desembargador Paulo Roberto, que havia requerido anteriormente. Sim, presidente, claro, ratificando o que já foi dito por Vossa Excelência em relação ao desembargador Marcelo, primeiro eu quero fazer aqui uma consideração em relação a Vossa Excelência, né? Primeiro, nós estamos no mesmo andar, que já é muito significativo, né? Estamos em frente um do outro, mas dizer que Vossa Excelência na condição da SDI, e nós sabemos que, claro, é uma inspiração natural de qualquer desembargador presidir, seja a SDI, seja as próprias sessões, né, de turma, mas destacar que Vossa Excelência, né, houve na condução da sessão, nesses 2 anos que nós estivemos juntos aqui, conduziu a sessão com serenidade, sempre necessária, né, com muita lianeza, muita educação e muita competência, né, que é importante, né? E Vossa Excelência soube fazer reinar o bom senso, soube fazer reinar a prudência, não só com relação aos próprios colegas, mas também com os advogados, e dizer que, para nós, foi um grande orgulho ter Vossa Excelência aqui na presidência, como foi também a presidência dos colegas que por aí passaram, né? Nós nunca tivemos problema. Inclusive, Vossa Excelência. Eu acho que deve ser assim mesmo, presidente. Eu acho que nós não devemos, a ideia não é complicar, e sim simplificar, né? E Vossa Excelência, nesse particular, pelo menos do meu ponto de vista, né, além da educação, da fineza, Vossa Excelência soube ter o trato, né, necessário com todos os colegas e advogados. E nós queremos desejar a Vossa Excelência, aproveitando essa oportunidade, eu pessoalmente, desejar assim, um futuro promissor, né, com muita saúde, e que Vossa Excelência continue conosco aqui na SDI, que às vezes tem colegas que ficam aqui, partem para outra sessão, que é um direito de cada um, né? E dizer que tudo de bom ocorra com Vossa Excelência daqui para frente, e aproveitar para desejar a Vossa Excelência, a sua família, um Feliz Natal, boas entradas, e que nós retornemos 2018 todos com saúde e podendo gozar sempre da sua companhia aqui na nossa sessão. Agradeço penhoradamente a Vossa Excelência pelas palavras que, antes de mais nada, de um grande amigo. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar e parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos até aqui, dessa sessão, e desejar ao doutor Marcelo felicidades também na presidência dessa sessão. Muito obrigado. Doutor Marcelo, com a palavra. Eu quero começar parabenizando Vossa Excelência por esses 2 anos na condição da SDI, embora eu só esteja aqui no último semestre. Pessoalmente, a SDI sempre me encanta, e eu acompanhava os julgamentos lá em Brasília, quarta-feira, quinta-feira de manhã, eu ficava lá com a SDI ligada e sabia. Então, assim, parabéns a Vossa Excelência pelos 2 anos, é um exemplo que eu espero conseguir acompanhar no que diz respeito à condução da sessão, com muita tranquilidade, com muito bom senso, sempre isso. No que diz respeito à própria SDI, eu sempre atuei muito no dissídio coletivo. Então, quando eu vim para cá em mandado de segurança, imaginava que não ia gostar, mas, na verdade, eu adoro a SDI, porque eu acho que a gente tem essa oportunidade de ter aquilo que está acontecendo mais imediatamente na vara, vai chegando. E uma outra questão que eu acho muito bacana, muito rico dentro da atuação do Poder Judiciário, notadamente no colegiado, é a transparência. Porque você não faz fofoca por trás, né? Aquele voto dele foi assim, que foi assado. Você simplesmente fala, a minha divergência é essa, o posicionamento transparente, discute na sessão, acabado. E eu acho que isso é a parte do colegiado, é exatamente isso, a gente poder agregar conhecimentos, fazer pensar, e é uma honra para mim atuar aqui na primeira SDI, agradeço as palavras que me foram deferidas, notadamente mais pela amizade do que realmente pela competência. Fico muito satisfeito e espero, a partir do próximo ano, bem conduzir a sessão aqui e sempre inteiramente à disposição para qualquer ressalva que venha a ser feita na condução, a gente poder estar sempre melhorando. Muito obrigado a Vossa Excelência e a todos os colegas que votaram em mim. Isso eu tenho absoluta certeza. Você pode ter conhecimento disso. Doutor Paulo Maurício. Doutor Sérgio. Isso. Senhor presidente, é mais fazer adesão às palavras do doutor Célio, doutor
Paulo Roberto, e dizer, eu penso que talvez a SDI talvez seja a sessão talvez mais difícil de presidir nesse tribunal. Eu acho que ainda é mais difícil do que o pleno e que o órgão especial e as turmas. Por quê? Porque, primeiro, que embora ela só perde para o pleno em composição, em quantidade de desembargadores atuando e juízes convocados. Só perde para o pleno em quantidade. E, segundo, não bastasse isso, os mandados de segurança, quando chegam aqui, não são simples. O mais se possa parecer, não são simples, são complicados. Como também os conflitos de competência, as competências todas que nós temos para decidir aqui. E, evidentemente, nós temos aqui muitas divergências exatamente na análise da questão. E presidir uma sessão dessa não é fácil. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, na condução dos trabalhos, né, permite que todos se manifestem como devem manifestar, e, ao final, acaba tendo decisão e consegue, num prazo que nos permite fazer a sessão, conseguir terminar a sessão a tempo, por maior que seja a quantidade de processos aqui colocados. Então, parabenizar efetivamente Vossa Excelência pela condução da sessão nesse tempo todo em que Vossa Excelência esteve na presidência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César. Presidente. Desembargador Paulo Maurício. Eu queria deixar registrado meu agradecimento a Vossa Excelência pela condução e amizade que tem com todos também, porque é o que a gente vê no dia a dia, né? A sessão de mandado de segurança não é complicada em função dos participantes, mas em função da matéria, realmente. E Vossa Excelência, durante esse período todo, coincidindo, inclusive, com a nossa vinda aqui para o tribunal, salvo engano, pelo menos a nossa turma de jovens, teve o prazer de ter, sob a condução de Vossa Excelência, essa condução acompanhada pela Secretaria, sempre a postos para ajudar, né? Então, deixar registrado isso aqui, que foi um momento muito importante para nós, que Vossa Excelência tenha sucesso e continue tendo. Como todos são meus amigos, eu tomo essas palavras como de amigos que a gente já considera, o desembargador Paulo Maurício, das épocas do Dr. Lucas e todos os outros, das épocas que a gente era juiz substituto por aí, Sete Lagoas, etc. Então, são palavras de amizade que eu agradeço muito. Doutora Juliana Vinholi. Eu queria fazer cor das manifestações e realmente, além de elogiar a condução sempre muito eficiente, muito tranquila, agradecer, porque isso e foi realmente muito essencial no desenrolar do trabalho, né? Nós tivemos sessões aí com um número considerável de processos, e Vossa Excelência sempre muito eficiente nisso, de maneira muito respeitosa. Então, queria agradecer e registrar meus votos de felicidade ao tempo que o doutor Marcelo chega, né? E imagino que o senhor volte a fazer parte, continue fazendo parte aqui da SDI, desejando com os melhores votos de felicidade aos dois. Muito obrigado, doutora Juliana. E o doutor Paulo Roberto sabe disso. Aqui tinha uma turma mais antiga dos desembargadores da Murilo, Paulo Roberto, eu, o doutor Ricardo Moale, a doutora Maria Laura, quer dizer, depois eles começaram a sair daqui, mas eu o doutor Paulo Roberto... Eu cheguei, não, mas muita gente sabe. É que o doutor Marcelo falou, essa sessão é uma sessão muito rica em discussões, etc. É difícil, as sessões não são fáceis, mas é exatamente por isso. São muitas nuances imbricadas aí no julgamento do mandado de segurança, então, por muito que a gente olhe o processo, sempre um colega levanta um ponto que a gente não tinha visto, então é muito importante, é muito boa a sessão. Então, presidente, se me permite só mais um detalhe que me passou, nós falamos entre nós aqui, e tudo isso só é possível, doutor Paulo Maurício, em razão da nossa competente secretaria da sessão, sempre a postos, né? Eu falo na pessoa da Márcia, mas todas elas, as meninas da secretaria e os rapazes também, não pode deixar de fazer esse registro, que inclusive sofreram muito com essa nova, com essa formulação, com a resolução administrativa, mas que vão continuar prestando serviço da mesma forma. Porque a gente já tem isso tão arraigado que, às vezes, não destaca, mas é importante. Porque se não fosse também o eficiente, competente trabalho da secretaria, a gente não teria a possibilidade da prestação judicial como é feita com tanta
celeridade. Então, é fazer esse registro também. Doutora Maristela Iris, com a palavra. Eu queria aderir aos elogios, aos agradecimentos dos colegas que me antecederam. E eu tenho a honra de trabalhar com o doutor Jales na segunda turma. Ele preside a turma com muito respeito. E vou dizer para o senhor que o senhor também será muito bem sucedido pelo doutor Marcelo. Muito obrigado. De acordo. E falar para Vossa Excelência também, como Vossa Excelência vai presidir a segunda turma não, agora. Não, de jeito nenhum. De jeito não, doutor Lucas? Como Vossa Excelência vai presidir a segunda turma, vai ter oportunidade. Doutora Paula, com a palavra. Doutor Jales, eu e o doutor Lucas estamos disputando quem não vai ser presidente. A disputa é essa. E eu estou ganhando. Ela só não será se não quiser, não é isso, doutor Lucas? Só não será se não quiser. Você é mais antiga. Não, eu passo a bola. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, parabenizá-lo e agradecê-lo pela Vossa Excelência pela condução serena e harmoniosa nesse biênio, e realmente muito bom. E desejar ao doutor Marcelo também sucesso nessa nova empreitada, e a eleição dele por aclamação, eu vejo que nada mais é do que fruto do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, que é reconhecida por todos nesse tribunal. E, então, parabéns, doutor Marcelo, sucesso. Obrigado. Eu também gostaria Marco Antônio, passa primeiro. Quem quer a palavra? Doutor Marco Antônio com a palavra. Eu gostaria de destacar mais uma vez aqui, eu sempre destaquei isso lá no gabinete, a tranquilidade com que o senhor dirige essa sessão, né, parabenizá-lo por isso e manifestar meus agradecimentos, desejar também ao desembargador Marcelo uma ótima gestão e saudações azuis a ele. Aí não. Bom, azuis. Como já tinha 10, agora está com 12. Doutor Helder Guimarães Vasconcelos, com a palavra. Senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer ao senhor pelas oportunidades de substituí-lo e participar da SDI. Realmente aqui é fascinante, são difíceis mesmo as matérias que são tratadas aqui, os entendimentos, é muito bacana participar e a gente leva isso também para a primeira instância. O cuidado que a gente deve tomar com certas questões que são discutidas aqui. Parabenizar o doutor Marcelo pela futura gestão e tal. Sei que ele tem essa mácula azul na vida dele, mas a gente perdoa, ninguém é perfeito. Mas desejar, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado. Eu sou muito fã do senhor, o senhor sabe disso, desde a época que a gente trabalhava junto na primeira instância e tal. Sempre um grande advogado e está se mostrando um grande desembargador. Eu respeito muito e gostaria de, profundamente mesmo, ter um sucesso na sua administração. Muito obrigado. Aqui. A Márcia também, que é minha conhecida há muitos anos, apesar da gente ser bem jovem, né? E, doutor Jales, mais uma vez, obrigado aí por me dar essa oportunidade de participar quando eu lhe substituo. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a todos. E eu tinha deixado... Mas, presidente, antes de Vossa Excelência falar, eu cometi uma gafe, né, imperdoável, que o desembargador Marcelo lembrou bem, que é saudar a Marcinha, claro, a Marcinha e colega, como também todos os membros da secretaria. Eu ouvi o desembargador, é o braço direito e o braço esquerdo e o coração da sessão. Aliás, não só na SDI, mas nas turmas. E eu acho que esse momento tão difícil que os servidores estão passando, presidente, né? Eu, por exemplo, cito aqui a guisa, só de curiosidade, eu estou praticamente sem quase ninguém mais no gabinete. Doentes, não? O psiquiatra, né, internados, e parece que é uma coisa que, não, toca. Eu tive a oportunidade uma vez de falar aqui na sessão, né, que se nós não tivermos esse apoio incondicional, permanente dos servidores, prestigiar os servidores sob todos os pontos de vista, o judiciário porque nós sabemos qual é o trabalho de vocês. Então, eu queria pedir perdão ali a Marcinha, viu, Marcinha? O Marcelo lembrou com... Claro, você realmente, além da fineza, né, da simpatia, é uma pessoa de competência assim, inegável para a sessão, e o desembargador, Vossa Excelência já percebeu, eu percebi, todos os presidentes que passaram por aí perceberam, e o desembargador Marcelo certamente vai perceber da mesma maneira. Parabéns para você, que seja extensivo a todas
todos os servidores da SDI, viu? Eu tinha deixado exatamente para o último lugar fazer essa referência, porque o nosso tribunal é conhecido pela eficiência e grande parte dessa eficiência deve ser tributada aos nossos servidores, nos gabinetes, nas varas, aqui nas secretarias, porque a dedicação dos nossos servidores é uma coisa que a gente sempre tem que realçar, todos aqui têm pleno conhecimento disso, então queria também agradecer a doutora Márcia, todo o pessoal da secretaria, na pessoa da doutora Márcia, agradecer todo o pessoal da secretaria, porque sem esse apoio as sessões não funcionam. As sessões têm que ter uma secretaria com bom conhecimento, um trabalho dedicado, e isso a doutora Márcia já é coisa julgada, a doutora Márcia vem fazendo isso há muito tempo. De forma que também eu quero, antes de encerrar a sessão, deixar esse meu agradecimento, reconhecer, como o doutor Paulo acabou de dizer, a dificuldade pela qual os servidores estão passando, problemas de remuneração, há muito tempo não tem a necessária reajuste de salários, então nós sabemos disso, mas, apesar disso, continuam todos prestando esse serviço valioso. Então, agradecendo a doutora Márcia, agradecendo agora também a todos os eminentes colegas, desembargadores, juízes substitutos, especialmente os juízes substitutos, que vêm aqui, é um aprendizado mútuo, eles trazem, às vezes, conhecimento, nós que já estamos afastados da primeira instância há algum tempo, eles trazem esse conhecimento atualizado para a gente, matérias que, às vezes, a gente não viveu, eles têm esse conhecimento, então, um aprendizado mútuo, e é muito bom para eles também, os juízes substitutos, que voltam para as varas sabendo das nossas dificuldades aqui. Então, agradecendo a todos, pedindo desculpa por alguma eventual impaciência, eu declaro encerrada a sessão. Presidente, só sugerindo que esses votos elogiosos à secretaria e de agradecimento constem expressamente da ata. Parabéns, constar da ata. Parabéns, Marcinha, sucesso. Muito obrigada por tudo, a secretaria toda.